Olá, vamos para a nossa aula de geografia da nossa terça-feira. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, o livro novo, da página 180. Nós estamos estudando sobre o quê? Sobre os continentes, né? Que eles mudaram de acordo com o tempo, de acordo com os agentes internos, né, o que tem por dentro do nosso planeta. Então, o que ocorreu? Esses agentes internos, quais são? Nosso planeta, por mais que a gente não tenha dimensão, por mais que vocês ainda sejam muito pequenos, vocês ainda irão aprender muito sobre o nosso planeta, mas pensando no ovo, né? O ovo cozido, vamos pensar em um ovo cozido. O ovo cozido, ele tem 3 partes. Então vamos lá. Tem aquela partezinha da casca, né? Tem aquela partezinha branca e tem aquela partezinha amarela. Então nós vamos comparar agora esses agentes internos com esse ovo. Por quê? Vejam só. Acompanhe a leitura aí da página 180. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta Terra, que está repleto de energia em forma de calor. Todo esse calor explica o porquê das imagens da Terra da página de abertura serem diferentes. Isso ocorre dentro do nosso planeta. Então, assim, o que é que ocorre lá no fundo do planeta, né? Porque se a Terra gira, mas no fundo, né, abaixo da Terra, o que é que tem? Vejam aí, eu vou dar apenas uma explicação e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque fica melhor de vocês aprenderem. Observem essa imagem aí ao lado. Estão vendo? Aqui é o planeta Terra como dividido em 3 partes. Quais são elas? A crosta, o manto e o núcleo. Tia, e agora como que eu vou saber? Todo esse calor explica o porquê das imagens da Terra, da página de abertura, serem diferentes. Isso ocorre dentro do nosso planeta, pois temos uma camada que é composta de um material pastoso e fluido, muito quente, que se movimenta, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro. Você sabia que o nosso planeta tem camadas que são diferentes umas das outras? Observe a imagem ao lado. Então, aí nessa imagem ao lado que eu acabei de mostrar, é mais ou menos como é o nosso planeta, né, interno. As imagens que mostram as camadas do nosso planeta são muito parecidas com alguns elementos do dia a dia. Você consegue pensar em algo que lembre ou que seja parecido com a imagem anterior? Vamos fazer o experimento. Aí, gente, é como eu acabei de explicar. O que é que tem? Tem o ovo. Essa casquinha do ovo é a crosta. A casquinha, imagine o ovo. A casquinha é a crosta. O manto é como se fosse o cobertor que está enrolando esse planeta. Ele se chama manto. E o núcleo é o que está lá dentro, né? Núcleo como se fosse essa partezinha amarela. Por que ocorrem os vulcões? Exatamente por isso. Às vezes a Terra ela está muito aquecida. Infelizmente as pessoas não estão tendo cuidado, né, devido do planeta, que é um cuidado que nós temos que ter com relação à destruição das florestas. As florestas estão sendo destruídas. Então vocês sabem que a sombra da floresta ela faz com que fique o ar mais puro, as árvores balancem, né? Enfim. Na página 181 tem assim, olha. As camadas da Terra têm características diferentes. O núcleo é sólido, que é lá dentro, e as temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas em estado líquido. Já a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividido em 12 grandes placas. Como a crosta é bastante fina, imagina aquela casquinha do ovo, né? Os movimentos que ocorrem no manto causam efeitos em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudanças. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora faz para as crianças. Então aí tem
uma mulher sentada e tem assim: será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas? Então a professora está aí conversando, dizendo: será que esses agentes, será que os movimentos da Terra, eles podem mudar também a forma, o ambiente, as paisagens? E aí, a resposta para a pergunta feita pela professora é sim. Os movimentos internos são capazes de produzir terremotos e vulcanismo que mudam nossas paisagens. Além disso, as grandes cordilheiras foram formadas e continuam crescendo em consequência desses movimentos. Leia o texto a seguir. Aí tem assim, olha: é verdade que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia se eleve de 0,5 a 0,8 milímetros por ano, mais ou menos o tamanho de uma unha bem curta. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação. Uma formação que já dura 50 milhões de anos. Então, assim, a natureza, ela se transforma por conta dessas mudanças? Se transformam sim, né? O homem, ele ajuda sim o planeta, ele busca outros artifícios, ele busca outros meios para a melhoria humana, só que infelizmente destroem a natureza, né? Na página 182 tem assim: agentes internos e a paisagem, né? Que é essa mudança por dentro do planeta, o que ocorre lá fora. Vamos ver. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Como eu acabei de falar, né? Toda essa mudança provoca, exemplo, se aconteceu um vulcão, o vulcão entrou em erupção, se esse vulcão ele estoura, ele sai aquelas larvas dele, as pessoas que moram ao redor, que aquela larva vai saindo, elas têm que sair rapidamente, têm que correr. Por quê? Porque aquela larva, ela destrói. Então, esse movimento muda a natureza? Muda, porque a terra vai ficar queimada, né? Muitas casas serão destruídas. Não é a mesma imagem que vai ficar, também tem essa questão, né? Compare as duas imagens abaixo. A primeira imagem tem assim: fenda que surgiu após um terremoto. Então, o que foi que surgiu após o terremoto? O terremoto surgiu, gente, depois que a natureza que modificou depois que o terremoto surgiu, né? Na verdade, trocando aí as palavras. O terremoto é aquele grande tremor de terra, né? Se abrindo e tremendo bastante. E aconteceu essa fenda, foi aberta, isso aí. Então a paisagem já mudou. Aqui ao lado são casas destruídas após um terremoto. Então, a natureza, ela pode transformar a paisagem? Pode, né? As duas imagens representam situações que aconteceram após um terremoto. Quais diferenças você consegue observar entre elas? Então, qual é a diferença entre a primeira e a segunda imagem? Qual é? A primeira imagem, coloque aí, dá pra ver direitinho? Dá, né? A primeira imagem está em uma área não habitada. Ou seja, a primeira imagem não tem nenhum morador, né? Já na segunda imagem,
está em uma área com casas. Então, a destruição, gente, acaba sendo maior. Por quê? Porque tem pessoas morando, né? Área com casas. Então, essa é a diferença. Ah, tia, mas as duas, elas estão destruídas. Realmente, as duas estão destruídas. Mas a segunda acaba sendo um estrago maior porque são pessoas que moram, né? Então, algumas pessoas acabaram o quê? Perdendo as suas casas. Então, a destruição acaba sendo maior por conta das famílias. Então, vocês dão um pause aí, que já vai apagar aqui. Vou apagar até com álcool, viu, gente? Vai ficar melhor pra vocês, pra não ficar manchado o quadro. Dá um pause aí, enquanto a tia vai apagando aqui. Aí, porque aqui fica melhor apagar com o álcool, certo? Fica mais limpinho o quadro e não fica tão manchado pra vocês, tá certo? Qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? A segunda imagem, né, gente? A primeira resposta já deu praticamente a resposta da segunda. Então, número 2, a segunda imagem, né? Ah, tia, mas a primeira afetam os animais, né, também, né? Só que a gente pode perceber que esse local aí que foi afetado não é um habitat, assim, muitos animais, né? A gente não consegue ver animais aí sendo mortos. A gente apenas vê a imagem, mas já na segunda a gente sabe comprovadamente que existiam sim pessoas morando, porque tem roupas penduradas, tem alguns móveis quebrados, né? Então a segunda imagem é bem mais triste, né? Afetou bem mais. Nessa página 183 tem assim. E quanto aos vulcões, como eles transformam a paisagem? Eu até expliquei aqui a vocês, né, gente, como os vulcões afetam as paisagens. Com relação a quê? Com relação que quando eles estão em erupção, eles saem, né, destruindo tudo e acaba afetando, sim, a paisagem. Conforme explicado, uma das camadas do nosso planeta é formado por um material pastoso ou líquido muito quente. Esse material está em constante movimento e algumas vezes chega à superfície terrestre. Esse fenômeno é chamado de vulcanismo, né, justamente por isso. Porque ele sai em erupção, então é vulcanismo que é chamado. Alguns vulcões são muito ativos. A lava que é expelida escorre em forma de rios flamejantes, promovendo grandes modificações na paisagem natural. Lembre-se de que a lava vem do interior da Terra com temperaturas altíssimas. Muitos vulcões já estão extintos. Quando isso ocorre, a vegetação volta a crescer, pois o solo que se forma é muito fértil. Gente, resumindo aqui, a natureza, ela é linda, ela é riquíssima. Até nas coisas ruins que acontecem, a natureza aproveita algumas situações. A lava do vulcão, depois que passou aquilo tudo, né? Graças a Deus aqui no Brasil não existe isso. Depois que passou aquilo tudo, aquele preto que fica no vulcão acaba deixando a terra fértil, gente. Vocês acreditam? É verdade. Acaba deixando a terra fértil e acaba contribuindo para que outras árvores acabem nascendo naquele local. É muito lindo, né, gente? A natureza é perfeita. Com relação ao que nós estudamos, vamos responder essa atividade da página 99 da ficha, certo? Porque a gente já responde, já está com a mente fresquinha e já responde essa parte aí. Página 99 da ficha, nós temos assim, nome, a data, né, gente? O planeta Terra pode ser dividido basicamente em 3 camadas principais. No quadro abaixo, eu escrevo o nome de cada camada. Então, vocês lembram como eu expliquei a vocês? O que foi que tia Iris explicou a vocês, né? Com relação às camadas que é representado o planeta Terra. Nós temos 3 camadas dos agentes internos, né? Gente, o que fica bem aqui fora, como se fosse a casquinha do ovo, é o que? A crosta. O que fica no manto, como se fosse um lençol, é o manto. E lá dentro, já tá falando o nome próprio, né? É o núcleo.
Então, a pergunta é: o planeta Terra pode ser dividido basicamente em 3 camadas principais. No quadro abaixo, escreva o nome de cada camada. Então, eu acabei de colocar, né? A primeira é a crosta, que é bem fininha. Tem o manto, que é a segunda abaixo. E, por último, o núcleo, que fica lá dentro, né? Número 2. Relacione cada camada às suas características. O que é formado por materiais em estado líquido ou pastoso muito quentes. E olhe que eu li isso aqui agora há pouco. O que, gente? Na letra A. O que? O manto, né? O manto. Na letra B. A é o que? É a camada mais fina do nosso planeta e está dividida em 12 placas. Gente, é mais fina, né? Isso aí não precisa nem vocês pensarem demais, porque eu até coloquei aqui o que? Que é a casquinha do ovo, que é a crosta. E sobrou quem? O núcleo. Mas vamos compreender quem ele é. Esta camada é a mais interna do nosso planeta. Apresenta temperatura elevadíssima e é sólida. Estamos falando do núcleo. Certo? Estamos falando do núcleo. Isso mesmo. E eu vou deixar para vocês fazerem essa página 100, tá certo? Porque vocês vão ter que ler. Leia o seguinte relato. Aí uma interpretaçãozinha. Por isso que eu adoro que vocês leiam e respondam. Aí uma interpretação. Vocês fazem e me enviam, tá certo? Podem fazer aí, ó. Beijão e até já já na nossa próxima aula.